você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Jesus, ensinando os discípulos, afirma, diz assim lá em Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele afirmou isto quando? Esta é a história que a gente precisa entender. Veio um homem rico, se prostra diante de Jesus e pergunta o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus, olhando para ele, discute acerca dos mandamentos e ele diz que tem obedecido a todos. Então Jesus, cheio de amor e compaixão por aquela vida, diz que ele deveria pegar tudo, vender e dar aos pobres, então voltar e segui-lo. E este homem então vai embora triste por causa desta solicitação. Na realidade, este homem acreditava que dependia do seu esforço e do seu empenho. Jesus diz que não, tudo depende de Deus, tudo depende da graça de Deus. E ele depois, ensinando os discípulos, fala que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que os ricos entrarem no céu. Ele não está discutindo a questão da riqueza, mas a questão da dependência, de onde está o nosso coração. Pois se achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, se acha que conseguimos, que é pelo nosso esforço que obtemos o reino de Deus, nós estamos equivocados. A salvação depende inteiramente de Deus, não depende de nós. E não depende das obras que nós realizamos, mas de reconhecermos, ou seja, a nossa reconciliação está no fato de reconhecermos que estamos longe de Deus, que não o conhecemos, que vivemos uma vida que traduza simplesmente os nossos desejos, interesses e vontade, e que não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos entender que somos chamados para nos arrependermos e conhecermos o reino de Deus. Mas precisamos entender que a salvação, a reconciliação, é pela graça de Deus, por causa do amor de Deus, que foi revelado por meio de Cristo, na obra que Ele realizou naquela cruz em nosso favor, para que nos resgatasse para o Pai. Não existe nenhum outro fator que nos conduza à salvação. Não se trata de como nós vivemos, mas de entendermos o arrependimento, a conversão, o entregar as nossas vidas a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, e assim vivermos neste mundo como seus filhos, proclamando o seu reino e vivendo a sua vontade. Proclamar o reino de Deus não é falar do reino, mas é andar neste mundo como um cidadão do reino de Deus, praticando os valores eternos, revelando as virtudes de nosso Deus e manifestando seu amor, sua graça diante de todos. A nossa salvação não depende de nós, depende inteiramente de Deus. E nós precisamos entender que para seguirmos o exemplo de Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos, morrermos para nós mesmos, nossos desejos e nos submetermos ao nosso Deus, honrando e glorificando a Ele, santificando o proceder para o revelá-lo ao mundo. Que a gente entenda, que a gente compreenda que tudo é possível para Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.